Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa, continuando o capítulo História em Versos, certo? Então, na aula passada a gente começou a falar sobre os sinais de pontuação, certo? Então, a gente conheceu alguns sinais de pontuação, como a reticência, né? Como ponto final, como os dois pontos, certo? Então, sejam todos bem-vindos, né? À nossa aula. Então, a gente vai falar hoje sobre a frase, a pontuação e expressividade, os sinais de pontuação. Certo? Então, vamos lá. Continuando aí nosso assunto, a gente vai conhecer hoje, né, outros sinais de pontuação. Então, Ginês, para que serve os sinais de pontuação na nossa língua portuguesa? Os sinais de pontuação, eles servem, são usados, né, sinais, são sinais gráficos, né, que são representados, claro, pela escrita, né, que são empregados na língua escrita, para a gente tentar recuperar aí recursos que são específicos na língua falada, tá? Que tem a língua escrita e tem a língua falada, não é isso? Que é nosso modo de comunicar, tá? Então, esses sinais de pontuação, eles servem para demonstrar entonação, né? Pergunta, silêncio, uma pausa na fala, né? E hoje nós vamos conhecer mais alguns sinais de pontuação, além daqueles que a gente conheceu na aula passada. Vamos lá? Então, a gente vai iniciar hoje falando do ponto de exclamação, o sinal de pontuação, exclamação. Vocês já conheciam ele? Ele é feito assim, ó. É esse tracinho com um pontinho embaixo, né? O sinal de exclamação, ele demonstra uma admiração, uma alegria e também um espanto, tá? E aí, vocês têm aqui, ó, essa carinha de susto, né? Espanto. Que susto! Então, aí você coloca esse pontinho de exclamação aqui no final da frase para poder dar esse ar de espanto, né? Ele vai indicar o espanto, ou a admiração, ou a alegria, como na palavra parabéns, né? Certo? Então, é para isso que ele é utilizado, no final sempre da frase, né? E o ponto de interrogação? Esse é bem comum, vocês já conheciam, né? Ele indica uma pergunta. Ele é colocado no final da frase, ok? Então, por exemplo, quando eu pergunto a alguém quantos anos ela tem, né? Quantos anos você tem? Então, quando eu faço essa entonação na minha fala, eu vou representar que é uma pergunta. Se eu pergunto para vocês, bom dia, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Né? Eu estou entonando a minha fala, eu estou fazendo, né? Colocando o ponto de interrogação no final para que vocês entendam que eu estou perguntando, né? Se a tia Inês diz, você entendeu? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Por isso, sempre no final da frase, quando eu quero perguntar algo a alguém, eu uso esse sinalzinho aqui, tá bom? É um anzolzinho, né, com um pontinho embaixo dele, certo? E aí, falando de outro sinal de pontuação, vem o travessão, que é muito comum em textos de conto de fadas, né?
ou em uma história onde tem vários personagens falando, né? Então, esse travessãozinho, que é um tracinho assim, ó, ele indica que alguém vai falar. Por exemplo, quando eu tenho uma peça teatral, eu coloco esse travessão aqui na frente da fala de alguém, de um personagem, indica que ele vai falar, que é a vez daquela pessoa falar, né? Então, se eu pergunto, quanto que você tirou na prova? Né? Olha que eu usei o sinal de interrogação aqui embaixo. Quanto que você tirou na prova? A pessoa responde, tirei 10, por isso tem um travessão aqui, ó, né? Então, nós usamos no início de um diálogo, ou então para me destacar partes de uma frase, tá? Então, se alguém vai estar falando, eu vou iniciar um diálogo, você coloca esse travessão, esse tracinho aqui que se chama travessão. E o outro ponto o outro sinal de pontuação que nós vamos estudar hoje, né, é os 2 pontos, que são um pontinho em cima do outro. Ele é usado para avisar que uma personagem de uma história, né, vai falar, ou também para iniciar uma lista, uma enumeração de fatos ou de coisas que você quer destacar. Então, por exemplo, se eu coloco assim, de repente, João teve uma ideia, 2 pontos, né? Aí eu vou falar a ideia do João. O que o João teve, né? Qual foi a ideia do João? Então, vai ser colocado depois dos 2 pontos. Se eu falo, precisamos comprar, 2 pontos, e eu coloco tinta, pincel, papel, tesoura, cola, eu estou enumerando, estou listando o que é que eu tenho que comprar. Então, se eu vou falar alguma coisa e eu quero listar, eu quero representar aqueles itens, né, em forma de lista, eu coloco 2 pontos, tá bom? Então, ele é usado para iniciar uma explicação, né, esses 2 pontos, ok? Então, vocês têm a atividade, né, para fazer aí no livro, tá bom? No livro de português, vocês podem estar olhando as páginas aí, 39, 40, a 41 e a 42, tá certo? Vocês podem estar fazendo da página 39 até a 42 as atividades e enviar para a tia Inês a foto, tá bom? Na próxima aula a gente continua, tá ok? E aí a gente faz a atividade escrita, tá? Certo? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau.